Paz do Senhor, igreja. Obrigado aí por estar aqui, assistindo mais um vídeo de pregação. Agradeço a todos. Quero compartilhar com vocês uma palavra aqui na Bíblia que se encontra lá em Hebreus capítulo 10, no verso 36 e 37, que diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Amém? A Bíblia não relata quem escreveu o livro de Hebreus, né? Não contém o nome desta pessoa, desse homem. Mas certamente foi um homem usado por Deus, inspirado por Deus. O mais próximo que a gente pode chegar, acho que está um pouco mais além, capítulo 13, né? Quando este homem ele faz uma viagem, e nessa viagem ele está ansioso por encontrar Timóteo, né? O discípulo de Paulo. Então eles eram conhecidos, né? Irmãos na fé. Então certamente o escritor desse livro foi um homem de Deus. E o livro fala de promessa, né? É um tema importante, difícil e muito mal compreendido, eu diria. Mal explicado e mal compreendido, né, nas igrejas, né? Mas vamos tentar entender um pouquinho aqui, né? O que é promessa, para a gente entender? A promessa é a afirmativa de que se dará ou se fará algo, né, num breve espaço de tempo ou no futuro, né? Pode ser um compromisso oral ou escrito, direcionado a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, né? Coletivo de pessoas. Isso é uma promessa, né? A Bíblia nos mostra que a promessa na vida do homem ela é condicional, que existem critérios para que possamos receber as promessas em nossas vidas, né? É o que diz o texto base dessas condições, né? O primeiro critério diz que nós temos que ser pacientes, ok? E o que é ser paciente? Você tem que possuir autocontrole emocional e espiritual. Você tem que suportar as adversidades, as provações da sua vida, né? Isso está lá em Romanos 12, se eu não me engano, de forma paciente e esperar por Deus, né? E isso é difícil, né? Isso é um atributo hoje em dia que é um pouco difícil de encontrar, né, no meio do povo evangélico, né? Pessoas que sejam pacientes, né? Crentes pacientes. É bem difícil, a grande maioria na verdade não é paciente, né? E o segundo critério é que nós devemos fazer a vontade de Deus. Está lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, não me lembro o versículo agora. O que é fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus consiste em você renunciar à sua vontade. Você renuncia à sua vontade, que é carnal, desse modo fazendo a vontade de Deus, que é espiritual. Isso vai gerar em você arrependimento. Desse modo, vai resultar numa vida de santidade. Consequências de vida, de arrependimento dos pecados, geram em você santidade. E essa é a vontade de Deus, como está lá em 1 Tessalonicenses, né? E esse é outro também, um atributo também difícil, né? Uma característica difícil de encontrar no meio do povo evangélico, né? De testemunhar, visto que o povo está se entupindo, né, de imoralidade, de mundanismo. Você vê e ouve até muitos discursos bonitos, discursos comoventes, né? Mas testemunho de vida cristã mesmo, a realidade é bem diferente, né, do que se fala, infelizmente, né?
A palavra de Deus está recheada de passagens bíblicas, né, que tratam de promessas feitas por Deus para o seu povo, que não se cumpriram, né, por conta da desobediência e da incredulidade, sempre. Sempre por causa disso, desobediência e incredulidade. Né? Uma passagem boa é Êxodo 6, Moisés, escolhido para tirar o povo. A promessa foi feita para esse povo israelita, né? Depois de 430 anos de cativeiro. Tá? Em Êxodo 12, se eu não me engano, Êxodo 12. Então, depois de 430 anos de cativeiro, eles são libertos da escravidão em direção, né, buscam a terra prometida, Canaã. Ok? Estima-se que aproximadamente 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas, na verdade, saíram do Egito, né, em direção a Canaã. Mas somente entraram Josué e Caleb e pessoas, né, jovens, abaixo de 20 anos que saíram do Egito. Ou seja, daquela geração que saiu do Egito, está em Números 32, de mais de 2 milhões de pessoas que saíram, somente 2 adultos e os jovens abaixo de 20 anos que saíram de lá entraram na Terra Prometida. Né? Mas a promessa foi feita para todos, ainda lá no Egito, antes da libertação. Todos receberam a promessa, mas somente os 2 adultos e jovens na época, né, da saída, abaixo de 20 anos. Então você vê que a realidade dos fatos está bem distante, né, do que se vê nos púlpitos, do que se ouve, né, sobre esse tema, promessas. Né? Não condiz muito com a realidade. Né? Mas enfim. Então, por conta disso, existe um fenômeno que vem acontecendo dentro das igrejas evangélicas, que tem sido disseminado, né, indiscriminadamente. Se faz isso há várias décadas, de forma irresponsável e fantasiosa, dizendo que todas as promessas vão se cumprir na sua vida. Tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Outra, você não vai morrer sem Deus cumprir as promessas que te fez na sua vida. Então, esse é o espírito. Esse é o discurso que não bate com a Bíblia. Você entende? Então assim, você não precisa abandonar o pecado, né? Não precisa abandonar a mentira, a sensualidade. Tem uma passagem boa, Efésios 4, fala mais ou menos sobre isso. Não precisa abandonar o adultério, imoralidades na TV, imoralidades na internet, imoralidades no WhatsApp, né? Enfim, fornicação, pornografia. Não precisa abandonar nada disso. Basta apenas você ir lá para a igreja, você que é obreiro, né? Sentar lá em cima, falar alguma coisa, pregar, cantar. Ovelha, você que é ovelha, basta ir no culto, sentar lá na cadeira, na nave da igreja, ficar 1h30, 2 horas lá, sem fazer nada. Basta você estar lá, dizimar, ofertar, cantar, pregar, tocar instrumentos, só isso. Pregar a palavra, que tudo vai se cumprir na sua vida. Afinal de contas é uma promessa, né? Então não precisa fazer nada disso. As promessas vão se cumprir. Olha o nível que está chegando, né? Fábulas, né? Como está lá em 2 Timóteo, se não me engano, 4. Correndo atrás de fábulas, né? De doutores segundo
as suas concupiscências, segundo o desejo do seu coração. Em virtude disso, irmãos, milhares ou milhões de evangélicos, né, gastam o seu tempo e a sua vida correndo atrás, né, de diversos métodos para se ter acesso pleno e rápido ao que foi prometido, né? Visitando igrejas variadas atrás de falsos profetas. 2 Pedro capítulo 2 fala sobre isso. Mateus capítulo 7 também, se eu não me engano, também fala sobre isso. Os falsos profetas, né, correndo atrás aí o povo, tem que tomar cuidado, né? E através disso fazendo campanhas, fazendo votos, fazendo propósitos, né, que na verdade só mostram o quanto o coração do homem é inclinado às coisas materiais, inclinado às coisas terrenas e passageiras, e acaba não entendendo que é necessário primeiro uma mudança interior, né, de coração e de mente, primeiramente, né, para que depois ocorram as mudanças exteriores, a mudança nas coisas à sua volta, né. Não entendem, que é a base, né, da nossa pregação aqui, né, desse texto que a gente falou. A salvação é uma promessa incondicional. A salvação é uma promessa incondicional. 1 João 2. Mas a promessa, todas as outras promessas são condicionais. E vão depender diretamente do modo de vida que você leva. Vai depender do seu testemunho de vida, meu irmão, minha irmã, para você receber as promessas, né? Não através de discurso, mas através de uma vida genuinamente na prática cristã, né? Disso depende as promessas para se cumprir na sua vida. Tem um texto, Isaías, capítulo 1, se eu não me engano, tem uma passagem, se credes e acreditares, né, alguma coisa assim, comereis o melhor dessa terra. Mas nos primeiros versículos, Deus cobra ali através do profeta Isaías o pecado. Fala de pecado, né, de um monte de coisa que ele está fazendo. Se arrepender dessas práticas, dessa vida, aí você vai comer o melhor dessa terra, né? Mas primeiro tem uma exortação, lá em Isaías capítulo 1. Com a mudança, com o arrependimento, você vai comer o melhor dessa terra. Ou seja, pode até acontecer algumas coisas na sua vida, alguma promessa se cumprir, mas eu considero isso como migalha. Eu, particularmente, presbítero Márcio, considero como migalha. Promessa mesmo, aquelas promessas, e a maioria delas, muitas vezes não se cumpre porque não há mudança de vida. Não é paciente e não busca santificação, como foi o texto aqui que a gente leu. Tá bom, meus irmãos? Queridos, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham compreendido, né, que tenham entendido melhor, uma melhor compreensão. Quem não sabia ou quem já sabia possa ter uma melhor compreensão, tá bom? Obrigado mesmo por ter assistido aí. Fiquem com Deus, tá? Até um próximo vídeo, querendo Deus.